Boa noite a todos e todas. É um grande prazer, um grande orgulho estar aqui representando o Grupo Telefônica. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso programa de voluntariado corporativo, que é só um pedaço do que tange ao nosso investimento social privado, já que a Fundação ela é a responsável hoje pelo investimento social da empresa. Deixa eu só colocar aqui o slide. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Fundação Telefônica para que todo mundo saiba um pouquinho sobre o nosso trabalho. A Fundação Telefônica Vivo, ela está hoje presente em 13 países da América Latina, mais Espanha. Durante 15 anos que a gente completa este ano no Brasil, o carro-chefe de atuação nosso tem sido o combate ao trabalho infantil, uma causa muito relevante para o nosso país e para a América Latina também. No Brasil, os dados que a gente tem do IBGE são de 5 milhões de crianças, aproximadamente, em situação de trabalho infantil, especialmente no Norte e no Nordeste, onde a gente tem atuado muito fortemente na região do semiárido, que pega toda a região dali da Bahia até o outro canto da região Norte, e pegando ali Minas, o Vale do Jequitinhonha, que é uma das áreas onde tem os menores índices de desenvolvimento humano do país. A outra frente de atuação da Fundação tem sido educação. Como é que a gente leva a tecnologia para as escolas públicas e valida o uso dessas tecnologias dentro das escolas? Como é que a gente investe em modelos inovadores de educação? A gente tem provocado e investido em escolas sem paredes, sem salas de aulas divididas no modelo mais formal, mais clássico, que a gente já está acostumado a ver da era industrial, mas que para esta nova era, para desenvolver competências do século XXI com os nossos jovens, adolescentes, faz muito sentido para todos nós. E hoje o grande projeto desta frente de educação tem sido de conectividade de escolas rurais. Hoje a Telefônica Vivo é responsável por conectar até o final deste ano 26 mil escolas pelo Brasil, somente escolas rurais, e que é um universo completamente distinto desse que nós estamos acostumados nos centros urbanos. A gente está falando de escola multisseriada, em que você mistura as crianças por faixas etárias. A gente está falando de escolas onde, muitas vezes, a comunidade fica 15 dias morando na escola e volta lá para a comunidade para ficar mais 15 dias, e por aí vai. Calendários escolares completamente distintos, ou seja, como é que a tecnologia pode acelerar a educação no campo e desenvolver ainda mais esta região do nosso país. A gente tem trabalhado com inovação social, mais especificamente com a formação de jovens para que sejam empreendedores nas suas comunidades de periferia ou de áreas mais remotas do Brasil. Então, a gente tem um programa hoje que empodera os jovens e os instiga a, primeiro, pensar no seu projeto de vida, trabalhar com ele uma questão que é atitudinal, de como é que ele desenvolve habilidades e competências mais empreendedoras, seja para o campo de criar um negócio, ou se ele for para uma empresa ou para o governo, que ele seja um profissional diferenciado, quando estiver por lá, que pense em soluções para os problemas diários da companhia, e ele passar a ter então, um olhar crítico sobre a sua comunidade e desenvolver, então, soluções inovadoras para resolver aqueles problemas e, porventura, tornarem-se negócios com impacto social. E a gente está falando aqui muito sobre esta onda dos negócios sociais no Brasil, como é que a gente coloca essa moçada de áreas que não tem tanto acesso para apresentar as suas ideias no mesmo patamar de um jovem de classe média alta para apresentar essas suas soluções. E o nosso programa de voluntariado, que hoje ele está presente em 26 países, mesmo onde não existe fundação telefônica, mas existe alguma operação da empresa, ele está presente. São cerca de 25 mil colaboradores
que participam em todo o mundo. Só no Brasil nós somos responsáveis por 30% desses números globais de participação. Então isso já demonstra para todos vocês o tamanho e a responsabilidade que nós temos aqui no Brasil com este programa. Hoje estamos em 39 cidades, com um sistema de governança muito descentralizado. Todas as capitais do país possuem um comitê de voluntariado que se reúne, que planeja ações ao longo de todo um ano naquela sua localidade. Diferente de muitos institutos e fundações empresariais, a Fundação Telefônica não procura focar o trabalho do voluntariado nas causas que a Fundação adota, nas causas que a gente faz investimento direto em projetos. A gente procura estimular a livre iniciativa dos colaboradores para quaisquer que sejam as causas, porque a gente tem percebido um movimento de que não é mais top-down, em que a gente determina qual deve ser a causa que as pessoas participem, e sim a gente possa acolher todas as múltiplas causas que cada colaborador possui, se identifica. Aqui a missão e a visão da Fundação. A gente passa nesse exato momento por um processo de planejamento estratégico, de mudança, porque depois de todos esses 15 anos de investimento em combate ao trabalho infantil, globalmente a Fundação, até 2017, sai desse tema, deixa de investir, e aqui no Brasil, uma série de evidências nos fortalece a sair deste tema, em função das políticas públicas, em função do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, da criação dos fundos municipais, nos permitem hoje começar um processo de saída dessa temática e voltar muito mais nossos olhos para a inovação social e para a educação, como eu falei para vocês anteriormente. Bom, qual é a visão que a gente vem desenvolvendo com o nosso programa de voluntariado? A grande maioria dos programas de voluntariado corporativo são conduzidos pelos seus institutos ou fundações empresariais, muitas das vezes pela área de responsabilidade social e, em alguns casos, até pela própria área de recursos humanos. Mas o que a gente mais percebe com todas essas experiências, o foco, o olhar principal está voltado para desenvolver uma consciência mais cidadã dos colaboradores das companhias. A gente tem trabalhado algo além disso, um exercício de ganha-ganha para a sociedade, para o colaborador e para a própria empresa. A gente tem criado espaços de capacitação e de formação e de empoderamento dos colaboradores, onde eles não só exerçam a sua cidadania, mas também desenvolvam competências e habilidades para o seu dia a dia de trabalho dentro das suas áreas. Eu estou falando aqui um pouco de como é que eu capacito o meu voluntário para gerir conflitos no seu comitê. Esta é uma habilidade muito importante para o dia a dia, então como é que ele vai depois mediar conflitos dentro da sua própria área, ou numa relação com um cliente, ou numa relação com um parceiro de negócios. Estou falando aqui de liderança. Como é que eu boto um analista júnior para liderar um diretor numa ação de voluntariado, e ali eu estou mostrando para um diretor, para um gerente, que ele tem uma mina de ouro ali na sua equipe, ele tem uma pessoa que está se desenvolvendo com uma competência de liderança para a organização. E com isso, buscar então a inovação social, onde o colaborador, ao tomar contato com a comunidade, também entenda e possa escutar quem é esse cliente. A gente tem trabalhado essa cultura de escutar o cliente. Seja ele qualquer, não é o cliente somente que compra a linha telefônica, que compra um aparelho celular ou faz uma assinatura de televisão. Este cliente, a ONG, ao chegar lá para abordar essa ONG, o primeiro passo do nosso voluntariado é perguntar do que aquela organização está precisando. E não chegar com uma ideia pré-concebida do que aquilo que ele vai fazer naquela comunidade. A gente tem um portfólio muito grande de projetos. Então, aqui eu estou demonstrando alguns dos nossos projetos. A gente tem muito alinhamento com projetos globais, que a gente faz em sincronia com os demais países, e alguns projetos nacionais que fazem parte da nossa agenda aqui no Brasil.
Vou falar bem rapidinho sobre cada um desses projetos, isso dá uma dimensão para vocês do tamanho, o quanto a gente leva a sério esse programa, o quanto a gente investe nele. O Vacações Solidárias é um programa onde o colaborador pode doar 15 dias das suas férias, ele passa por um processo seletivo e ele vai para algum outro país da América Latina fazer uma ação social durante 15 dias com outro grupo de colaboradores de outros países. Em geral, costuma ser obras de benfeitoria para alguma organização social. No próximo ano, no Brasil, a gente vai receber um grupo de voluntários, a gente está numa discussão um pouco com o Teto, com aquela organização que constrói casa de emergências, para ir para uma comunidade no Rio de Janeiro, fazer construções num mutirão de 1 ou 2 semanas, numa comunidade por lá. O Dia dos Telefônica, que esse ano ocorre no dia 17 de outubro, é a ação mais simbólica que nós temos em todo o grupo Telefônica, porque é um dia da semana, é uma sexta-feira, em que a empresa permite aos seus colaboradores realizarem ações sociais fora do seu local de trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa de, este ano, movimentar 4.500 colaboradores somente neste dia dos voluntários. Nasceu no Brasil essa iniciativa, muito inspirada no Dia de Fazer a Diferença, para criar a cultura do voluntariado. Nós já estamos chegando à sua 8ª edição do Dia dos Voluntários. Somente o programa tem 10 anos aqui no Brasil. Então a gente já também tem uma grande facilidade de ter construído uma cultura de voluntariado dentro da organização que, desde o presidente até qualquer parte do chão de fábrica, todo mundo já internalizou este programa dentro da cultura da nossa organização. No final do ano, as campanhas de Natal, cada comitê tem liberdade para trabalhar isso. Uns vão lá, pegam a sua diretoria inteira, se reúnem com uma ONG e fazem aquele almoço tradicional de final de ano. Ao invés de fazer exclusivo para a sua diretoria, fazem conjuntamente com uma organização social. Outros adotam cartas do correio. Cada grupo tem liberdade para criar a sua própria campanha. Nos projetos nacionais, a gente tem um projeto de team building social em parceria com a área de recursos humanos, em que a gente leva colaboradores de uma área específica que o RH precise trabalhar questões de clima, questões de desenvolvimento naquele time e leva para uma ação social. No lugar da gente fazer rafting, de levá-los para cozinharem juntos, eles vão para uma experiência social que, no caso aqui do Brasil, aqui nosso, nós fazemos em parceria com o Teto. Levamos os colaboradores um final de semana para fazer construção de casas de emergência. Na semana retrasada, nós realizamos uma ação com toda uma diretoria de compras, com quase 70 colaboradores, numa comunidade aqui em Guarulhos, chamada Anita Garibaldi, logo atrás do aeroporto de Guarulhos. E na última sexta-feira nós fizemos um workshop para colher, então, quais foram os aprendizados da experiência social e como é que eles linkam isso com o seu dia a dia dentro da sua diretoria. Emergências, a gente tem uma atuação muito interessante quando acontece uma catástrofe natural, tanto pelo disparo de SMS, que é uma ferramenta muito poderosa que nós temos dentro de casa, a gente chega a atingir cerca de 90 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil. Então, desde disparar SMS para a arrecadação de donativos para a Defesa Civil, ou até mesmo colocando as nossas lojas, muitas vezes, como postos de coleta nessas situações de desastres. Então, a gente tem todo um guia passo a passo que orienta qualquer dos nossos voluntários a se organizarem para realizarem algum tipo de ação numa causa como essa. Como eu falei, cada comitê tem autonomia para desenvolver as suas atividades, então cada comitê tem ações locais a serem desenvolvidas e das mais diversas, tanto ações de natureza mais filantrópica, que vai de arrecadação de alimentos, arrecadação de ovos de Páscoa, até a doação dos seus talentos, indo para uma comunidade e realizando palestras educativas com a população daquela comunidade. E uma ação muito inovadora que a gente realizou a partir deste ano, que é a Semana do Voluntariado Digital. Essa eu trouxe aqui para vocês, o caso da Semana de Voluntariado Digital, que, na minha opinião, é o grande futuro da Fundação Telefônica. É uma forma da gente conseguir escalar muito mais rápido o nosso programa, porque a gente tem potencial de atingir todos os nossos colaboradores, e ele vem a somar
às ações de voluntariado tradicionais que as pessoas já realizam. Falando então um pouco sobre esse caso da Semana de Voluntariado Digital, algumas coisas nos motivaram muito. Dentre os benefícios que os colaboradores recebem dentro da empresa, é ter um smartphone e um plano de acesso a dados ilimitado que a empresa fornece. E a gente começou a se perguntar, já que a gente reclama tanto hoje de que as pessoas colocam tanta bobagem no Facebook, no YouTube, etc., por que não dar um uso social para este instrumento, que é um instrumento também de trabalho? Já que as pessoas podem usá-la a qualquer momento e em qualquer local. Outra provocação que a gente começou a se fazer foi que a maioria dos programas de voluntariado, ou até mesmo dentro da nossa sociedade, se você fizer qualquer enquete sobre voluntariado, as pessoas respondem que não têm tempo para fazer uma ação, não colocam na sua agenda, não podem se deslocar até uma organização social. Com isso aqui, é tudo mentira, você consegue fazer uma ação social dentro do elevador em 30 segundos. Depende de qual tipo de atividade você está fazendo, porque a gente está partindo do conceito de doação de tempo, que é o bem mais precioso que qualquer ser humano tem hoje. Né? Daqui a pouquinho alguém está inventando, se já não inventaram, algum sangue sintético ou algo parecido que o nosso organismo vai filtrar. Agora, o tempo, ninguém vai conseguir recuperar tão cedo. Dentro do grupo Telefônica, a empresa como um todo tem trabalhado um conceito de telco digital. O que é ser uma telco digital? Todas as operadoras de telefonia no mundo são vistas como pavimentadoras da internet, que só colocam infraestrutura, antena, cabeamento e etc., para que o Google, o Facebook e outras empresas de conteúdo surfem nessa infraestrutura, mas nenhuma delas paga nada por surfar nesta infraestrutura. Então, esse ciclo acaba sendo insano, porque o tempo inteiro você tem que ficar reciclando parque tecnológico e essa conta uma hora precisa se fechar, precisa se pagar. Visto isso, a Telefônica então partiu e tomou uma decisão de negócio de como é que ela também pode prover conteúdos para essa infraestrutura que ela mesma provê. Pensando nisso, inspirados nisso, a gente começou a se provocar. Como é que, então, a Fundação Telefônica, como é que o programa de voluntariado contribui, então, para essa telco digital, colocando conteúdos nesta infraestrutura que nós mesmos fornecemos. E aí, então, nasce essa ideia do programa de voluntariado. Bom, a gente, para ser ainda um pouquinho mais inovador nisso, a gente resolveu fazer um game, um social game. Porque também outra imagem que as pessoas têm sobre voluntariado, logo que você ouve esta palavra, logo na sua cabeça vem pintar parede, ler livro para criança ou arrecadar alimentos, ou agasalhos. Essas três coisas logo de cara. Como é que a gente poderia tornar, e principalmente as novas gerações aí que estão entrando nas nossas empresas, como é que a gente pode tornar um programa mais atrativo para todas elas? Já que muitos desses profissionais, quando ingressam nas empresas, estão buscando também empresas que tenham propósitos, que tenham valores muito similares aos seus valores. Então, como tornar um programa mais divertido, como fazer um voluntariado de uma maneira divertida. Foi aí que a gente teve essa ideia de criar um game, onde a gente colocou uma série de missões que as pessoas poderiam desenvolver ao longo de uma semana. Para a gente foi muito exitoso, como uma experiência piloto que a gente queria reunir mais de 500 colaboradores. Até então, o programa não chegava até o funcionário de loja, que é um público altamente selecionado, que é um público que também nos importa. É uma maneira da gente sair dessa lógica que a gente tem de comitês, expandir de 39 cidades para não sei quantas cidades que a companhia está presente. E aí está um pouco dos resultados que a gente atingiu. A gente teve uma dica muito importante numa construção que a gente fez com o nosso comitê estratégico. No lugar da gente fazer uma premiação individual, porque os games têm muito isso, né, de você premiar individualmente, a gente decidiu fazer uma meta coletiva. Se
todos os colaboradores, voluntários inscritos na plataforma, realizando missões, a cada número de missões que a gente alcançava, a gente então faria a doação de notebooks para as escolas rurais, para não só levar a conectividade, mas levar também o dispositivo para as escolas. A gente tinha uma meta então de chegar a levar computadores para 15 escolas, a gente chegou a conectar só 10 escolas, mas uma experiência piloto, onde você está mudando uma cultura, a gente está muito feliz com tudo que a gente conseguiu atingir. Como eu falei para vocês, a gente tem 39 cidades com comitês, realizando ações, a gente chegou com o programa a 64 cidades. Hoje o nosso programa de voluntariado chega a beneficiar 44 organizações sociais. Só com a ação do voluntariado digital a gente expandiu para 220 organizações beneficiadas. E quais eram essas maneiras, daqui a pouquinho eu vou falar, mas aqui a gente tinha os pontuadores dos games 3 mais bem pontuados. A gente não tinha um placar divulgado amplamente, para não estimular a competição neste primeiro momento, que era uma atividade piloto. Mas no último dia 8 de agosto, nós levamos essas 3 colaboradoras até uma escola rural aqui em Santos para fazer a entrega oficial dos computadores e conhecer a realidade de uma escola rural brasileira. E aí um pouco como é que era a cara desse game. A gente dividiu em 4 blocos e a gente abrasileirou muita coisa para ficar mais fácil o entendimento. Um conceito que a gente gosta muito de trabalhar dentro da inovação é o conceito da jornada do usuário, que é algo que eu sinto muita falta ainda no Brasil. Para a gente melhorar os serviços prestados para a sociedade como um todo, a gente precisa adquirir um pouco mais dessa mentalidade, dessa cultura, que é se colocar no lugar do outro, ter empatia, pensar como um usuário qualquer e não somente eu, o usuário, mas é se colocar no outro e como é que o outro faria se estivesse no meu lugar. A gente criou 4 blocos. Um bloco de vaquinha digital, onde a gente estava estimulando o crowdfunding. Doe um recurso financeiro pequeno para alguma iniciativa social. Divulgue uma causa. A gente tinha uma série de atividades que você poderia divulgar causas, como, por exemplo, sexta-feira, que é o Casual Day, onde as pessoas vão trabalhar sem gravata, sem terno, a gente estimulou para que as pessoas fossem com camisas de ONGs, camisas de causas sociais que elas abraçam. É uma maneira de divulgar e de apoiar algum tipo de causa. Um bloco de atividades chamado Ação e Reação. Então não era só no campo virtual, vai para uma ONG, realiza um serviço no fim de semana e registra e sobe para a plataforma. Tinha um call to action aqui de sair do lugar só do virtual. Registre. Este é o link que a gente começa a fazer muito forte sobre o que você já faz de atividade voluntária e linkar isto com o digital. E o compartilhe seu conhecimento. Que você podia ir para uma organização social, dar aula, você podia fazer uma mentoria para jovem via Skype, você podia praticar voluntariado online, ou seja, se uma ONG precisasse que você desenvolvesse um logotipo, você podia fazer à distância, mandar para ela, aprovar com ela e ir registrando tudo isso na plataforma. A gente criou todo um tutorial que explicava passo a passo toda a mecânica do game e um vídeo que a gente inclusive pegou a própria linguagem dos vídeos tutoriais que o pessoal coloca no YouTube para explicar como é que você passa de fase. A princípio parecem vídeos muito toscos, mas que tem uma efetividade muito grande para qualquer game maníaco. A gente usou esta mesma linguagem e colocou um vídeo e mandamos esse vídeo inclusive para as lojas, para que pudesse chegar direto. Você podia criar o seu próprio avatar dentro da mecânica do game. Você podia, inclusive, cadastrar uma missão. Se aquele portfólio de missões que a gente colocou dentro daqueles 4 eixos, você não encontrava o que você, inclusive, já faz no dia a dia, você poderia cadastrar as suas missões. Um fato muito curioso, quando a gente foi ouvir depois os nossos usuários da plataforma, o game se tornou viciante. E qualquer game que você jogue, ele tem um ciclo de vício muito bacana e muito intenso. Segundo, que ela conseguiu tangibilizar o que ela faz no dia a dia como voluntária. Ela faz tantas coisas que ela não tinha dimensão do tanto que ela fazia. Conseguiu botar no papel quantas coisas ela faz como voluntária.
Aqui um pouquinho de como é que a gente fazia. Tinha uma explicação. Então, se você clicava lá na vaquinha digital, os canais que a gente recomendava que você fizesse as doações, como é que você fazia, o passo a passo, como é que você se registrava, você validava que você realizou a ação dentro da plataforma. Ela ainda não estava linkada com o hashtag para o Facebook. Você não capturava a hashtag e contava como ponto. Visto que era um piloto, a gente não fez um grande investimento em plataforma. Para o próximo ano, a gente vai soltar um aplicativo próprio, possivelmente um game dentro o ambiente do game rodar dentro do próprio Facebook, entre outras coisas, como qualquer outro game tradicional na web tem feito hoje. E aqui alguns resultados que eu trouxe para vocês sobre esta ação, e que a gente tinha um receio muito grande de que ela não colasse, que as pessoas não vissem valor nisso, mas muito pelo contrário, viram um valor incrível. Desse total de missões de 1.034, olha, 69% foram de divulgar uma causa. E a principal causa divulgada era um projeto que nós temos chamado Conta Solidária Online, onde qualquer cliente, eu recomendo isso para vocês, quem for cliente da Vivo, somente cliente de telefonia móvel, por enquanto. Nós criamos uma plataforma piloto de crowdfunding, onde você vai lá e você dá assina um termo de aceite, deixando de receber a sua fatura impressa em casa. Você passa a receber a fatura online. O saving, que seria gasto com a impressão, você destina para um dos 3 projetos que estão lá na plataforma. E durante 3 meses, esse saving todo que você está economizando, ele vai ser direcionado para aquela causa que você então escolher. Essa foi uma das ações mais bem divulgadas dentro do game. Doação de roupas, Hit Parade, o Benfeitoria, no caso da vaquinha digital, foi o principal canal de doações que a gente teve. E o voluntariado online, você fazer ações à distância para uma organização social, foi o principal na categoria de compartilhar seu conhecimento. Uma série de ferramentas de comunicação interna a gente utilizou, desde os elevadores que têm televisões, a gente produziu vídeos, matérias na nossa intranet, palestra, inclusive, para falar sobre cultura digital, soltamos SMS para os nossos colaboradores, um vídeo especialmente para o colaborador de loja, para que ele se sentisse mais engajado na nossa ação. Fizemos uma pesquisa de satisfação. De 380 participantes do game, nós tivemos quase 100 respondentes, o que dá para a gente uma base estatística bem interessante. A gente pôde perceber que teve uma grande participação de pessoas de diversas cidades que a gente nem fazia ideia que poderíamos chegar. A origem, se era da própria Telefônica Vivo ou de uma outra empresa do grupo. Um dado bem interessante, que era uma audiência bem qualificada, 30% dos participantes eram gerentes. A gente sempre acha que um programa de voluntariado corporativo ele é mais chão de fábrica, e muito pelo contrário, aqui a gente teve uma adesão muito grande de gerentes, tanto quanto analistas. Sexo muito similar, feminino e masculino. Claro, sempre para a ação social a gente tem um engajamento muito maior das mulheres, isso é dado histórico. Faixa etária, a maior parte dos participantes tinha entre 26 e 35 anos, a geração Y, né? A gente avaliou desde aspectos como a divulgação, o grau de satisfação com o game, a avaliação sobre a plataforma, todos os dados para a gente foram muito positivos, o que mostrou para a gente estamos no caminho certo com essa plataforma. Se as pessoas acreditavam que esta ação contribui com o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia, e 76% delas, sim, entre alguns fatores, interatividade com outras pessoas, porque muitas das missões ela tinha que interagir com outras pessoas. Por exemplo, você tinha que trazer amigos para dentro do game, dentro da própria empresa. Então, às vezes, o cara mandava SMS, falava com um amigo no café, escuta, entra lá na plataforma, vem cá, se cadastra já, faça isso. Espírito de equipe, a gente percebeu bem intenso aqui dentro. Se faz ter orgulho da empresa, porque um programa de voluntariado corporativo, ele é retentor de talentos.
Eu tenho vários depoimentos de colaboradores que continuam trabalhando na empresa graças ao programa de voluntariado. E aqui está um número que não me deixa mentir isso. 90% deles estão plenamente satisfeitos. Se tiveram alguma dificuldade em realizar as missões, e curiosamente as pessoas, muitas delas nos diziam que eles tiveram, apesar de ser uma semana, tiveram muito pouco tempo para realizar as missões. Se a gente fizesse uma plataforma contínua, certamente eles poderiam participar muito mais. Se a gente expandisse essa plataforma para clientes, para familiares, vejam, 97% deles dizem que é para a gente abrir a ferramenta para toda a sociedade. Para o próximo ano, na discussão interna nossa, primeiro vamos aperfeiçoar a ferramenta, vamos abrir para os colaboradores novamente e seus familiares, testar, ajustar e depois a gente abrir para os clientes. E aí eu passo a extrapolar o âmbito do voluntariado corporativo e passo a trabalhar muito mais um conceito de cidadania digital dentro da web. 28% dos participantes nunca havia participado de uma atividade nossa de voluntariado, ou seja, chamou atenção, atraiu muito a atenção das pessoas. Alguns depoimentos deles, então, um que ficou marcante para a gente é de uma colaboradora que trabalha em loja de shopping. E ela, quando via o Dia dos Voluntários ou qualquer ação, ela não conseguia participar. Primeiro, que ela achava que ela não poderia participar. Segundo, que ela não conseguia organizar o tempo dela para realizar algum tipo de atividade. Com o voluntariado digital, quebrou as barreiras, quebrou qualquer fantasia que ela tinha na cabeça dela e ela agora entendeu como é que ela pode participar de um programa de voluntariado. Por último, eu quero passar um vídeo, que foi um vídeo que a gente fez de engajamento com o público interno. Deixa eu só pegar aqui o áudio, porque senão ele não vai passar. Desenvolver, elaborar e corrigir textos, fazer traduções, participar de vaquinhas digitais, ser mentor de jovens, divulgar causas sociais mobilizando outras pessoas via redes e canais online. A tecnologia conecta, encurta as distâncias e amplia as formas de ser voluntário, ampliando soluções e gerando resultados positivos na sociedade. Você pode fazer parte dessa rede. O melhor de cada um transforma a vida de todos. Voluntariado digital. Com um clique você pode fazer a diferença. Bom, esse foi um vídeo que a gente produziu internamente para explicar muito facilmente, com uma linguagem bem didática para as pessoas, de como é que elas podem se engajar na Semana de Voluntariado Digital. E a gente está muito contente com todos esses resultados, com tudo isso que eu mostrei para vocês. A gente vê que em algumas discussões que a gente acompanha em fóruns de voluntariado corporativo ou de centros de voluntariado, há um grande medo de quem, vamos chamar assim, da velha guarda, de que o voluntariado digital então vai substituir o modo tradicional de se fazer voluntariado, de ir lá pintar a parede, arrecadar alimentos. Não, de maneira nenhuma. Ele veio para somar. A tecnologia ela não é fim, ela é meio para fazer. O que a gente está conseguindo fazer é ter um alcance global de todas as nossas ações, atrair mais gente para as nossas ações. Vide esses últimos dias aí a campanha do balde de gelo, o quanto está mobilizando a sociedade com esse desafio, e ele não existe por causa da tecnologia. A tecnologia só está viabilizando chamar a atenção da sociedade para uma causa social que é muito relevante para muitos grupos da nossa sociedade. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu deixei aqui os contatos, mas é fácil de me encontrar no Twitter, Facebook, Luiz Guggen, Luiz com S, Guggen. Tá, é só me conectar lá via Twitter, Facebook, e entrar em contato. Eu posso tirar dúvidas, encaminhar este e outros materiais que a gente tenha. Obrigado pelo convite ao Douglas, e eu estou à disposição para outras ações.